dia. Bom dia. Tá ouvindo legal? Então tá. Bom dia a todos e a todas os presentes. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o Meimei traz para que eu possa vir conversar com vocês, refletir alguns pensamentos, alguns exercícios que fazemos na busca da evolução, na busca da perfeição, que é o que a gente tem pela frente aí pelos próximos milênios de vida. E dizer para vocês que a Odila me pôs um desafio para hoje. Ela disse assim, olha, por favor, seja muito simples. E esse tem sido uma situação que eu tenho procurado encontrar esse modelo de simplicidade que nós tínhamos muito próximo às coisas do passado, que envolvia a não tecnologia, as tecnologias menos agressivas, e hoje a gente está cheio de tecnologia e acha que precisa fazer a complexidade demais do raciocínio, do pensar, para expressar uma ideia. E o Marcelo acaba de dizer que eu tenho que ter fluidez no meu pensamento para ser bastante simples também, em outras palavras. Então, Odila e Marcelo se combinaram aí para que eu possa hoje falar um pouco mais simples. Coisa de acadêmico, né? O acadêmico lê bastante, estuda bastante, é professor, e aí automaticamente, tem que chegar mais perto, automaticamente faz com que as pessoas entendam o raciocínio só pelo que você está fazendo. Na verdade, você tem que se colocar no lugar das pessoas e perceber que o que você traz tem que contribuir e não dificultar. Então eu vou começar contando uma história que eu li, estou lendo o livro só para situar, o livro é Silêncio das Montanhas, do Hosseini, aquele afegão que escreveu Caçador de Pipas, né? E no primeiro capítulo do livro ele conta uma história. Eu vou brasileirar a história porque eu não consegui ainda guardar toda a história dos lugares lá do Afeganistão. Então eu vou trazer isso para a Caatinga nordestina e vou chamar o personagem da história de Seu Severino, né, para ficar mais agradável a nós. Que a paisagem que ele descreve lá é muito parecida com a Caatinga nordestina, com o sertão nordestino. Então Seu Severino morava lá no sertão nordestino com Dona Dália, que era a esposa dele, e eles tinham 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Os 5 filhos mais velhos já ajudavam na lida diária lá do sítiozinho, da porção de terra que eles tinham, numa localidade onde morava aproximadamente aí umas 10 famílias. Mas com as dificuldades que vocês conhecem do sertão nordestino. Quando chove, tem produção. Quando a extensão de não chuva acontece, a produção vai esmiuçando, vai minguando, e aquele povo sempre esperando que Deus supra a necessidade deles para que eles possam produzir no outro ano. E assim o Seu Severino e Dona Dália vai vivendo com os filhos que vão para a lida, vão fazer o plantio de feijão, vão fazer o plantio do milho, para depois vender na cidade juntamente, para que tivesse um dinheirinho para voltar. Para ir para a cidade você tinha que caminhar muito. Para ir buscar água você tinha que ir nos poços. E esses poços eram furados, eram mexidos sempre para ver se tinha um pouco de água. Mas o Seu Severino vinha para casa depois da lida junto com os filhos, extremamente feliz, sorridente. E a graça dele, o amor dele estava no filho mais novo, que era um filho que nasceu no derradeira raspa de tacho e aí precisava de todo o carinho de todo mundo. Tinha o carinho de todos, mas o Seu Severino, quando via o filho, que nós vamos chamá-lo de Alberto, ele abraçava, pulava, jogava o filho para cima, não estava cansado, lavava o rosto, ia jantar, e o filho no colo, e pulava daqui, e Seu Severino vivia feliz com Dona Dália e os seus filhos.
Um dia eles perceberam que esse menino sofria de sonambulismo, saía à noite para ir ver o luar. E aí ele ficava preocupado, porque podia acontecer um incidente, e nesse incidente cair num poço um menino com idade aí dos 10 anos de idade, e aí a gente não encontrá-lo, ou encontrá-lo morto ou machucado. O seu Severino falou, como é que a gente pode controlar? Porque a gente dorme cansado, e falando com a Dália, nós vamos achar um jeito de fazer isso acontecer. Aí ela falou assim, mas é simples. Por que você não usa o mesmo princípio que quando a gente pastoreia os nossos cabritinhos? Vamos colocar um guiso, um chocalho no pescoço dele. Quando ele levantar de noite, a gente ouve o barulho. Nossa, foi a felicidade para o seu Severino, porque agora ele podia dormir tranquilo, porque toda vez que o Alberto levantava à noite, ia alguém, socorria o Alberto, trazia o Alberto para casa e nada ia acontecer. Novamente a felicidade se instalou naquela casa. A escolha estava feita, eles estavam lá e viviam felizes. Só que tinha um problema. De tempos em tempos, um monstro que era chamado de qualquer coisa que a gente possa dar o nome, e eu vou dar o nome de Nuvem Negra, só para a gente dar um nome para esse monstro. Esse monstro aparecia nessa aldeia e eles tinham que se recolher, fechar suas casas e não terem nenhum movimento nas casas. Porque se o menor movimento, o menor barulho, esse monstro ia exigir daquela casa que o pai e a mãe dessem um filho de presente para o monstro. E o monstro levaria esse filho, segundo a lenda daquela comunidade, para ele ser comido pelo monstro, ser devorado pelo monstro. E aí todo mundo tinha essa apreensão. Quando é que o monstro vem? Quando é que o Nuvem Negra vai passar por aqui? Mas ele não tinha data, ele não marcava a hora. Ele só sabia que ia ter o dia que o monstro apareceria. Num determinado dia, numa noite, eles escutaram as passadas desse monstro. E aí todo mundo se recolheu do lugar onde estavam, no campo, e foram para casa e se trancaram as portas e janelas, e aí ficaram quietos. A aldeia parecia que tinha morrido, ninguém respira, nem a respiração era percebida pelos moradores. E o monstro lá fora, batendo as patas no chão, fazendo tumulto, fazendo barulho, para poder ver se alguém se despertava para que ele pudesse levar um dos filhos dos aldeões. Bom, o que aconteceu com o Alberto? O Alberto levantou-se à noite, e aí não teve dúvida que aquela foi a casa escolhida para levar alguém. E tinha que ser o Alberto. Porque se o morador não entregasse o Alberto ao monstro, o Nuvem Negra, o Nuvem Negra destruía toda a aldeia. E começava pela família dele. E aí o Nuvem Negra falou, bom, então amanhã eu venho buscar. E o Nuvem Negra estava tranquilo, amanhã ele vinha buscar. Ele já tinha ganho quem? E o pai que amava aquele filho, que amava a família, entrou numa depressão horrível, porque ele precisava entregar, mas ele queria enfrentar o monstro. Ao enfrentar o monstro, ele teria que fazer uma guerra, sabia que era o perdedor dessa guerra, e além do mais ia prejudicar mais 10 famílias daquela aldeia. E passaram uma noite, vocês devem imaginar o drama que foi passar uma noite tendo que entregar o filho mais amado. O que acontece? O filho, na hora certa, chega o Nuvem Negra, os pais estão na frente da casa, o filho dentro da casa, e eles ficam parados, e o monstro diz assim, eu vim buscar minha encomenda. Não, por favor, e tal. Ele falou, não tem. O acerto é pactuado, ou vocês fazem isso ou eu destruo a aldeia. E pronto. Está lá o seu Severino de novo, com uma escolha para fazer. E nessa escolha, seu Severino entrega seu filho numa dor terrível, não sabendo o que vai ser do filho, o filho mais amado. E o choro, o desespero, a tristeza toma conta de toda a aldeia e principalmente da casa do seu Severino. E lá vai o Nuvem Negra,
com o Alberto e somem, e nunca mais se ouviu falar de Alberto. E automaticamente Nuvem Negra também não apareceu mais, pelo menos por um tempo. E seu Severino caiu numa triste depressão. Não trabalhava mais, não sorria mais, não fazia mais nada. Ia para o campo, mas não produzia. Quem produzia eram seus filhos e sua mulher. E está lá o seu Severino se amargurando para descobrir como é que ele ia fazer para ir buscar o Alberto. Aquilo não saiu da cabeça do seu Severino. Ele falou, não, eu vou ter que vencer esse monstro, não pode, tem que ter um jeito de ir lá e buscar. Eu não vou deixar ele, mas ele pode estar morto, falavam para ele. Ele falou, não está morto não. E aí todo mundo achou que ele estava se enlouquecendo, porque não tinha jeito, não tinha como buscar esse menino. Todo mundo sabia que o monstro devorava. E daí? Eu vou ficar aqui passivo? E um dia Alberto acorda de madrugada, põe umas coisas na mochila e parte em busca do castelo desse monstro, do lugar onde ficava o Nuvem Negra. E ele caminha, sofre, perde roupa, perde calçado, chega com os pés machucados, mas encontra o lugar do Nuvem Negra e enfrenta o Nuvem Negra. Vim aqui buscar meu filho. O Nuvem Negra falou, você é louco, você sabe que você vai morrer, você não tem a menor chance. Primeiro que você nem vai encontrar seu filho, segundo que você vai morrer aqui. Ele falou, não, eu posso morrer, mas que eu vou encontrar meu filho, eu vou. E que eu vou buscar ele, eu vou. E xingou o cara, fez um monte de desaforo com o Nuvem Negra. O Nuvem Negra falou assim, então tá, já que você quer tanto, a sua coragem, a sua determinação, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou te dar 24 horas para você pensar, mas antes disso eu quero te mostrar uma coisa. Pegou, levou o Nuvem Negra, o seu Alberto, para uma sala, abriu uma cortina e no vidro separava uma paisagem maravilhosa, bonita, verdejante, alegre, onde várias crianças que tinham subido da aldeia brincavam felizes, cresciam felizes e tinham seus afazeres e estavam vivendo, e dentre eles o Alberto. Quando ele viu o Alberto, ele se desesperou. Ele queria atravessar aquela parede, ele chamava o filho, gritava, como fazem os Big Brothers quando estão naquela televisão lá em frente dele. Ai, quero... E aí, mais ou menos, o seu Severino fazia isso. E o Nuvem Negra falou, ninguém está ouvindo nada, você pode fazer o quê? Ninguém está te vendo, ninguém está te ouvindo. Mas eles estão vivendo ali. É isso que eu faço com eles, eu dou vida para eles. Eu trago eles para melhorar de vida. E é isso que eles estão fazendo aí. Agora, você pode levar o Alberto para fora, só que nunca mais Alberto vai voltar para cá. Nunca mais você vai ver seu filho tão feliz quanto ele está. Ele nem se lembra de vocês mais, mas ele está feliz e está vivendo a vida. Você que escolhe, você quer continuar lá naquela pobreza, naquela tristeza, porque a tua aldeia é triste, pobre e não tem a beleza de vida. Não era riqueza no sentido material, mas era a beleza de vida que estava tendo lá. E toca o Severino ficar uma noite inteira em claro, pensando, remoendo, o que eu faço? Levo Alberto? Trago Alberto para perto de mim e tiro dele a felicidade que ele está? Ou eu deixo ele ali com Nuvem Negra e agora descobrindo que o Nuvem Negra é mais cruel que isso? Olha o que ele faz com um pai que ama. Olha o que ele faz com alguém que ama. Tira o filho que ama, depois mostra a felicidade e agora não me deixa levar? Quer dizer, eu pirei, diz Severino. E ficou a noite inteira. No dia seguinte, no horário marcado, lá vai ele com Nuvem Negra. O Nuvem Negra fala assim, daí, o que você decidiu? Aí o Severino de novo xingou o monstro, falou um monte de besteira, falou tudo, falou assim, e eu sei que eu não vou vencer você. Pois então, eu vou embora. Eu vou deixar Alberto aí, porque ali ele está feliz. Eu fiz mais uma escolha e estou indo embora. Toca seu Severino voltar para casa. Quando estava saindo do castelo, o seu Severino, o Nuvem Negra falou, leva isso aqui para você, é um líquido, é uma poção mágica. A hora que você estiver dormindo, a hora que você for dormir na tua caminhada de retorno, que você vai passar uma noite dormindo, você toma essa poção e você vai ver que você vai ficar muito bem. O seu Severino falou, você é um cruel, mais isso ainda,
Você me dá uma poção para que eu possa me matar? No mínimo você quer me matar para mim não chegar na minha família. E desceu de novo as palavras e as injúrias para com o nuvem negro. Mas foi embora, pegou a poção. De repente, num determinado momento, ele sente o cansaço, toma a poção. Quando acorda, não lembra de mais nada. Só lembra que ele precisa voltar para casa. Seu Severino não lembra do Alberto, não lembra do Nuvem Negra, não lembra o que aconteceu. Só sabe que tem que voltar para casa. Ao voltar para casa, encontra todo mundo esperando por ele, desesperado e procurando ele, porque achavam que ele tinha morrido, que ele tinha se matado, que tinha acontecido alguma coisa. E de repente, chega o Severino, todo sorridente, muito alegre, e vão fazer de novo a vida que faziam, cultivar feijão. Não lembrava mais do Alberto, não tinha tristeza mais no coração dele. E de repente a aldeia recebeu chuva, recebeu riquezas da terra, a plantação cresceu e aquela aldeia virou uma aldeia muito feliz. E o Nuvem Negra nunca mais apareceu. Essa é a história. Essa é a história. O que nos remete essa história ao que a gente veio falar de escolhas? Eu vou pegar o texto que me chama a atenção no Livro dos Espíritos para falar, é a pergunta 22a e a 23. A 23 diz assim: o que é o Espírito? Daí os Espíritos respondem para Kardec: é o princípio inteligente do universo. E aí na 22a, que definição podeis dar da matéria? Isso é antes dele responder do princípio inteligente, eu só fiz a troca só. Aí ele diz assim: a matéria é o liame que escraviza o espírito, é um instrumento que ele usa, o espírito, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Isto é, a matéria é o efeito do espírito. A matéria tem que ser o efeito do espírito. Então, quem faz escolha precisa ser o espírito. E aí eu fui buscar alguma coisa para quem está explicando isso. A gente vê nos últimos tempos que nós estamos vivendo um momento de transição na vida. Nós estamos vivendo um momento de transição no planeta. E aí, Divaldo, Joana e tantos outros vêm falando sistematicamente nisso. E hoje, na entrada, nós estávamos lembrando dos 100 anos do paizinho do seu Hugo, que consegue chegar a 100 anos, e como diz o companheiro de vocês aqui, é um missionário. E aí eu respondi para ele assim: mas todos nós somos missionários. Devemos ser. O problema é que nós precisamos fazer escolhas para ser missionário. E para fazer escolha, nós temos, como diz o meu amigo Marcelo, sempre que fazer um desapego. A gente tem que tirar alguma coisa de lá. Alguma coisa a gente tem que deixar. E é isso que a história que Hussein trouxe para nós no livro e que eu transformei em história brasileira acontece. Nós sempre, o nosso amigo Severino sempre teve que fazer uma escolha. E ao fazer a escolha, ele sempre teve que deixar de lado alguma coisa. Ele sempre teve que, no fazer essa escolha, no tomar uma decisão, a gente perde alguma coisa, isto é, a gente deixa alguma coisa. E aí, Joana de Ângeles é a nossa melhor orientadora para isso. Então, algumas coisas, algumas reflexões dessas escolhas. Primeiro, nós temos que ter certeza que nossa meta como encarnado é evoluir. Nossa evolução está associada à nossa perfeição. Nós temos que buscar o nosso processo de perfeição. Isto é, nós temos que ser luz nesta terra. Nós temos que ser luz enquanto espíritos encarnados. O nosso reflexo tem que ser iluminado. Nós precisamos iluminar. Nós precisamos ser missionários do amor, da caridade. E missionários do quê? Do ciclo virtuoso de vida. Sabedoria, amor, resignação, tolerância, paciência. Essas são as grandes virtudes que nós devemos buscar. Aprender isso, aprender a lidar com isso é o grande desafio, é o grande trabalho. Joana de Ângeles fala que a gente tem um trabalho curador. Curador de quê? Curador de nossa matéria. É de dentro do nosso espírito que veio fazendo
escolhas às vezes equivocadas, muitas vezes equivocadas, e que nesse momento está num processo de expiação. E esse trabalho curador, essa escolha é de disciplinar-se, que é o que o Emmanuel fala para o Chico. O que você vai fazer? Disciplina. Mas o que eu tenho que fazer? Disciplina. O que eu tenho que fazer? Disciplina. Não tem outra coisa. E disciplina não é disciplina militar, não é marchar, é se autorregular. É não chegar às 2 horas da madrugada num sinaleiro vermelho e passar o sinaleiro e dizer que você não fez uma escolha equivocada. Afinal de contas, ninguém está vendo. Ah, não, você está vendo. É a regulação. Eu cito esse exemplo porque é o exemplo mais assim, bobo de nossa regulação. Não é que você não possa passar o sinaleiro, não é isso que eu estou falando. Mas saiba, você está fazendo uma escolha. E tudo que acontecer a partir dali não pode voltar para trás. A escolha está feita, você passou o sinaleiro vermelho. Então, existia uma regra de convivências com a tua comunidade, como o Severino tinha, que se ele não entregasse o filho dele, o que acontecia? Acontecia que a aldeia toda ia perecer. Tem horas que a gente tem que fazer essa escolha. E nós achamos que a escolha é muito mais a nosso favor do que contra nós. Toda vez que a gente tem que escolher onde o grupo vai ser beneficiado, a gente acha que a gente perde mais. Quando, na verdade, a gente ganha mais. Porque no momento em que eu beneficio o grupo, eu estou fazendo uma atitude caridosa e estou fazendo uma evolução para mim mesmo. Porque eu estou deixando algo no meu sentido egoísta deixar de sobreviver. Eu estou matando esse lado egoísta, essas escolhas egoístas que fazemos. E daí Joana vai dizer o seguinte, que esse trabalho que a gente tem, ele tem 3 níveis. E quando a gente fala em nível, a gente fala em nível de maturidade, né? Então, qual é o primeiro nível? O primeiro nível seria o procedimento que a gente tem. O que é um procedimento? São os instrumentos que a gente usa, são os elementos que a gente usa para operar a nossa transformação, para mudar nosso jeito de ser, para mudar a nossa diapasão, nossa frequência. Nós usamos isso como? Agora o Marcelo acabou de fazer, fez uma oração, nós temos os passes, nós temos as meditações. Isso são procedimentos. É como se tivesse um ferramental à disposição nossa para fazer isso. Eu creio que nós tenhamos uma dificuldade imensa para usar esse instrumento. Porque a gente sempre precisa de um líder, sempre precisa de um mestre para fazer isso. A gente acha que, que legal, aquele cara está fazendo meditação, que ótimo, vamos aprender com ele. Não, eu tenho que aprender sim, mas depois que eu aprender, eu tenho que me dispor a fazer isso todo dia. E fazer isso todo dia significa o seguinte, numa reunião ou num conflito muito grande, eu tenho que parar e falar assim, não, peraí, isso está tomando um rumo que não é verdadeiro. E aí eu tenho que ficar aquela parada, me introjectar, fazer uma introspecção interna, limpar minha mente das coisas ruins que estão ali e tomar uma atitude diferente. Só que a gente não faz isso. A gente, depois que passa isso, a gente fala assim, olha, eu estava tão nervoso, sabe, que não deu nem tempo. Eu perdi a cabeça. Mas aí você já fez, você já bateu, você já agrediu, você já falou besteira, como o Severino fazia. O Severino precisava. Quem é esse monstro? Quem que é esse monstro frente ao poder divino que há dentro de nós? Não existe monstro maior que o poder divino que há dentro de nós. Somos filhos de Deus e por ser filhos de Deus temos a luz dentro de nós. O problema é que a nuvem negra é os nossos percalços psicológicos que a gente vem construindo e que vem manchando o nosso perispírito e a gente vem carregando através dos tempos. É disso que Joana fala, que os procedimentos, os níveis elementares que a gente tem para galgar, aprender a orar, aprender a meditar, aprender a fazer as coisas de maneira que eu consiga me concentrar e me encontrar, me autorregular, é o primeiro momento de amadurecimento. O segundo nível são os processos. Eu não faço isso sozinho, eu não faço isso de uma
forma única. Eu não medito e já estou pronto. Eu tenho experiências e movimentos que eu tenho que fazer, e é essas experiências e movimentos que vão me ajudar ou desconstruir as coisas que eu já fiz de equívoco e construir as coisas que eu quero fazer num ciclo virtuoso. É assim que funciona. Eu tenho que experimentar. E como é que eu experimento isso? Vivendo com as pessoas. Eu experimento isso adotando novos hábitos de vida. Hoje de manhã a gente estava vendo o Globo Rural antes de vir para cá, né? Acordou cedo, então deu tempo de ver o Globo Rural. E o Globo Rural estava falando dos coelhinhos que estão na gaiola e tal, que estão se comendo os pelos e tal. E o cara falando lá, o veterinário falando, lá, o teu colega de trabalho, falando como é que faz para os coelhinhos não comer a cabeça do outro lá, o pelinho na cabeça do outro. Aí a Odila virou para mim e falou assim: eu já estou começando a não comer mais carne, porque eu não consigo mais ver esses bichinhos aí desse negócio, e preso aí, eu já estou começando a pegar antipatia de comer carne. O que a Odila está fazendo? Qual é a relação que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: alguma coisa dentro dela que está fazendo um exercício, está começando a exigir dela uma transformação de vida. Eu não estou dizendo que ela tem que parar de comer carne, mas alguma coisa já está externamente provocando nela movimentos que precisa ser olhado. E a gente não olha para isso. Esses sinais a gente não dá na menor bola. Quer ver um outro detalhe? Alguém que gostava de tomar bebida alcoólica e que de repente começa a ter dor de cabeça, começa a ter fígado estourado, alguma coisa o corpo está dizendo: ó, para, filho, o teu espírito está precisando de outras coisas para se alimentar. O teu espírito está dizendo para você que isso está mudando. E é o que acontece na hora que a gente vai dar o apoio para quem está viciado. Qual é a primeira exigência de procedimento que a gente pede? Desintoxicação. Primeiro tem que desintoxicar. Com toda aquela carga de produtos e de substância que o corpo não faz, você precisa fazer essa desintoxicação. E a desintoxicação é uma escolha. Primeiro o cara tem que escolher querer ser desintoxicado, senão ele não consegue fazer isso. Então, os procedimentos, as experiências que eu tenho que viver, é o segundo nível de amadurecimento. As pessoas, quando entram nesse nível, tendem a ficar fanáticas. Tende a se fanatizar, achar que é só aquela solução que serve. E aí a gente acaba tirando as pessoas de perto de nós, porque a gente começa a dizer assim: ó, não, ser espírita é ótimo, porque é a única solução para o mundo. Não, eu não acho que nós não sejamos até interessantes para o mundo, mas não é só ser espírita. A sabedoria não é só ser espírita, a sabedoria é alcançarmos a iluminação. Diz o livro recente de Divaldo. A iluminação está aí. Não é só uma prática religiosa que leva à iluminação. É o teu comportamento, é o que você vai fazer. Nós espíritas podemos até levar uma vantagem, porque racionalizamos, trabalhamos racionalmente isso. E isso permite que a gente tenha um pouco e uma vantagem do ponto de vista cognitivo, mas emocionalmente a gente peca muito. Comportalmente, no comportamento nosso a gente peca muito. Não é no comportamento lá fora, externo, é no comportamento de corpo, é no jeito do corpo falar, no jeito do corpo se comportar. Tem hora que a gente é mais soberbo do que, na verdade, humilde. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente quando vocês dão chance para a gente falar. Aí a gente se acha todo bonzão. E aí não é assim, não. Eu tenho que cuidar, porque se a soberba tomar conta de mim, eu deixei toda a minha sabedoria de lado. Não adianta eu conhecer todos os livros, ler bastante, recitar de fio a pavio o livro dos Espíritos. Não adianta nada disso. Eu preciso ter clareza do que vem por à frente. E aí nós saltamos para um outro nível, que é o da disposição. Que daí eu já tenho o procedimento, eu já tenho as ferramentas, mas eu preciso ter atitude positiva ou negativa para que eu possa enfrentar a mudança.
E nossas escolhas às vezes são negativas. Lembra do Severino. Quando o Severino encontrou o filho, a primeira reação dele era levar o filho embora. Era tirar o filho daquilo. Quantas vezes a gente não faz isso com nossos colegas? Quantas vezes a gente não acha que os nossos colegas estão obsediados porque estão indo por um caminho dele? E a gente acha, não, olha, o cara está saindo do nosso convívio, não está aceitando a nossa regra. Ele pode até estar equivocado, mas não cabe a nós julgarmos. Deixa que ele faça o exercício. Agora, esse exercício de disposição, de permitir que as pessoas avancem, é um amadurecimento nosso frente aos níveis que nós temos que passar. Então, olha bem, primeiro a gente se busca enquanto ferramental, daí coloca isso no convívio nosso, e daí foca isso nas atitudes que a gente tem que fazer. É assim que Joana está propondo que a gente tenha a mudança. Para estar consciente. O que ela está dizendo é o seguinte, que no momento em que eu estiver num conflito ou numa agitação, eu esteja consciente. E estando consciente, eu vou me permitir fazer a escolha. Que é o que o Severino teve tempo para fazer nas 24 horas, cada vez que ele tinha que deparar com uma situação. E aí ela diz o seguinte, não adianta externalizar, achar que a escolha é externa. Eu vou deixar de comer carne, eu vou deixar de comer isso, eu vou deixar de comer aquilo. Estou pegando um exemplo didático só. A escolha é interna, é dentro de mim, é o espírito que tem que refletir, que tem que ser o causador do efeito no meu corpo. E, portanto, eu tenho que ter 3 elementos básicos para poder entender. Predisposição, e predisposição significa aceitar a realidade que eu vivo. É reconhecer, aceitar é uma situação. Eu vivo aqui, eu sou professor, eu tenho que trabalhar das 7 até as 5 da tarde ou 6 da tarde, eu tenho que fazer. Isso é minha aceitação. Eu tenho um corpo que é um pouquinho magrinho, um pouco esbelto, né? Eu preciso cuidar das minhas, do que o tipo de coisa que eu como e tal. Isso é aceitar. Outra é reconhecer o limite disso, reconhecer essa realidade, reconhecer até onde eu posso ir, reconhecer até onde a minha personalidade nesse momento da minha história encarnada me leva a ter. E aí persistir no aprimoramento dela. Porque quando eu tenho reconhecimento da minha realidade, aí eu consigo dizer o quanto que eu vou ter que percorrer. Eu preciso aprender inglês e não consigo. A língua me trava. É incrível. Mas eu vou aceitar isso. Isso é meu reconhecimento. Como é que eu vou persistir nisso? Ainda não encontrei uma solução. E é sério, gente, eu não estou falando... Eu não consigo falar inglês. Eu entendo o que o cara me fala. O cara está me falando ali, eu lendo alguma coisa, eu entendo, mas não consigo sair. E não fala. Né? Eu uso lá o porto-inglês, né? Quer dizer, põe uma palavra em português, depois eu ponho uma palavra em inglesa, aí o cara não entende também a minha comunicação. Então, na verdade, eu tenho que me cuidar. Isso tem a ver com o quê? Com que eu abri a minha fala. Eu tenho que ser simples. Eu quero complicar no inglês. Não vou saber nunca. Então, eu reconheci na minha predisposição que eu preciso fazer um exercício diferente. Achei esse exercício? Fiz uma escolha? Não, ainda não consegui. Então, eu vou, ao fazer essa escolha de não conseguir falar inglês, eu pago um preço. Então, na hora do meu trabalho, se meu chefe falar, você não pode viajar para a Inglaterra porque você não domina inglês, eu vou ter que dizer para ele que ele tem razão. Não fiz, eu modifiquei a minha situação. Não é modificar externamente, eu não modifiquei internamente, não. E isso serve para nós também do ponto de vista das atitudes morais. Se eu não tiver essa predisposição a aceitar, reconhecer e mudar, e ao escolher ficar parado aqui, eu não vou ser missionário. Eu vou ficar sem ser missionário, porque eu não escolhi. Porque quando eu faço a escolha para ser missionário, necessariamente, eu estou me reportando a fala anterior minha do Hugo, né, que a gente falou que o Hugo é um missionário. Lá fora a gente tinha conversado sobre isso.
mas que a gente precisava ser também, e a gente tem que fazer escolha, e essa escolha é delicada. A outra questão, outro elemento que entra é o sentido, que é a focalização de que a mudança é o efeito do Espírito. Isto é, o Espírito é que precisa conduzir o processo de mudança, não é a nossa parte psicológica. A nossa parte psicológica é o que a gente escolheu para poder viver essa encarnação, mas o Espírito já vem conduzindo as coisas, ele já vem construindo as coisas, e é dele que é o sentido. A dimensão espiritual da realidade humana é o sentido que a gente precisa ter. Quantos de nós dá importância para isso? Reconheceu disso? Eu acho que vocês vão ter um seminário aqui com o Marcelo que vai falar do autodesenvolvimento, e ele deve tocar nisso drasticamente nesse seminário. Por quê? Porque esse é a grande mudança. Algumas correntes de pensamento, quando falam da questão do desenvolvimento ou do crescimento das pessoas, da evolução, param no psicológico. Nós vamos além disso. É o Espírito que conduz esse processo. É Ele que determina essa mudança. Então, eu preciso ter claro que esse sentido está dentro de mim, que essa luz está dentro de mim. Porque, na sequência, as transformações, que é o terceiro elemento, vão acontecer a partir de eu reconhecer as mudanças que eu preciso fazer, das minhas necessidades. E aí eu tenho que mudar cognitivamente. O que é cognitivamente? Eu tenho que aprender a raciocinar diferente, aprender a não julgar, aprender a transformar o meu pensar num pensar construtivo e não de julgamento. Nós fomos criados por séculos dentro da nossa formação judaico-cristã com um pensamento de que a gente sempre tem culpa, que alguém sempre é culpado, que a gente, de preferência, tem alguém que faz as coisas contra nós. O nuvem negra está aí. Para, gente. As escolhas nossas é que criam as nuvens negras. Se a gente tem uns monstrinhos dentro da gente, é nós que escolhemos fazer esses monstrinhos acontecer. Então, cabe a nós fazer o quê? Mudar o nosso patamar. Então, mudar o pensamento é o primeiro momento. Outra coisa, a necessidade do afetivo. O que é mudar afetivamente? É sair simplesmente dizendo assim, eu sou feliz, eu quero ser feliz nessa sexta-feira, quero abraçar todo mundo, quero beijar todo mundo. Não é só isso. Afetivamente eu preciso me aceitar primeiramente. Eu preciso aceitar quem está do meu lado. E aí dizia uma amiga minha na semana passada, quando eu dei um feedback, ela é amiga minha, colaboradora minha, trabalha comigo, e eu tive que dar um feedback, por que ela não recebeu o mérito. O chefe é triste, né? O chefe tem que dizer por que você não recebe o mérito. É gostoso quando você fala com o cara que deu o mérito, porque daí você fala assim, você é bom e tal. Mas quando você vai falar de alguém que não recebeu, você tem que dizer, olha, filho, a tua ferida está aqui. E aí você não pode julgar. Você tem que falar isso, mas sem julgamento. E aí eu dizia para ela assim, minha cara, tem uma situação tua que é triste. E ela falava, não, eu sou muito bom, eu me entendo com todo mundo, eu sou comunicativa. Eu falava assim, não é bem a comunicação que é o problema teu. O problema teu é que tuas verdades são únicas. Falou, lógico que é. Afinal de contas, eu sou uma pessoa íntegra. Eu falei, pois é, minha filha, presta atenção que tem mais íntegros perto de você. Né? E aí tem um caso especial na nossa casa, no nosso trabalho, que o cara é gay. Mas não deu outra, né? Caiu. Quando ela falou, quando ela citou a pessoa, eu falei, mas e daí? Por que essa pessoa deixou de ser íntegra? Mas olha a escolha que ele fez de vida. Eu falei, que julgamento é esse? O fato dele ter uma opção sexual e ele viver integramente a opção sexual dele, não é desmérito, não. Se ele vivesse na promiscuidade, aí é outra história, aí a gente podia discutir. Mas ele não é promíscuo. Ele vive a integridade humana, moral que ele precisa. A opção sexual dele é a opção sexual dele. Mas eu não admito, minha moral não admite. Eu falei, pois então é isso que nós estamos falando. Então, afetivamente é isso, reconhecer o outro, entender o outro, abraçar o outro. E abraçar não só fisicamente, mas abraçar também emocionalmente. E por último, o comportamento. Quando eu consigo fazer isso cognitivamente,
e afetivamente, o meu corpo não fica distanciando as pessoas. O meu corpo comunica a verdadeira simplicidade. O meu corpo fala claramente as coisas. Porque uma coisa vocês têm consciência, e aí eu estou falando mais como professor do que como Nilson. O corpo fala antes de tudo. Não adianta a gente ficar aqui falando bonito, usando as palavras certas. Se esse corpo estiver recebendo informações sensitivas diferentes, ele vai travar. E aí ele trava. Então, nosso orgulho, nossa soberba, nosso egoísmo vem antes da palavra, vem antes da ação, vem pelo efeito que nós travamos o nosso espírito de fazer e deixamos o nosso ego fazer. Por isso que o ego às vezes fica na frente do espírito e atrapalha a luz que está dentro de nós. Quando nós usamos o nosso ego para falar pelo espírito, a gente acaba matando a transformação. Então é esse exercício que a Joana nos propõe a fazer. E é isso que eu queria dizer para vocês, que são escolhas. Todos os momentos nós fazemos escolhas. Temos que deixar o gostoso de nosso ego. Não é matar o ego, tá, gente? O ego é importante. Nós viemos com ele para viver aqui. Então, vivamos aqui. Com ele, do jeito que ele é. Mas nós não podemos deixar ele ser o efeito de nossa vida. O efeito de nossa vida é o nosso espírito. Porque ele é que é a causa de amor, ele é que é a causa de luz, que Joana e o Cristo falou para nós durante todo esse momento. Era isso que eu tinha a dividir com vocês nessa manhã de domingo tão gostosa, tão ensolarada e com um clima agradável, porque hoje está fazendo um friozinho mais ameno e é mais gostoso estarmos entre pessoas desse gênero. Muito obrigado por ter a paciência de ter me ouvido e um bom domingo a todos e uma boa semana. Obrigado.